A paz do Senhor, meus amados irmãos. Meu nome é Antônio Januário. Venho aqui mais uma vez trazer uma participação para a Escola Bíblica Dominical. A nossa lição é a lição de número 5, com o título O Reinado de Acasias. Esta lição será ministrada no dia 1º de agosto de 2021. Seguindo o tema geral, dizendo o plano de Deus para Israel em meio à infidelidade da nação, as correções e os ensinamentos divinos no período dos reis de Israel. Nossa lição é a lição da CPAD, comentada pelo pastor Clayton Palmerindo. O nosso tema textuário diz: tenha já fim a malícia dos ímpios, mas estabeleça-se o justo, pois tu, ó justo Deus, provas o coração e a mente. Salmo 7, versículo 9. E a verdade prática diz: a coragem de Elias é exemplo e incentivo para os que são chamados a pregar e a exortar segundo a palavra de Deus, independentemente de classe, raça ou credo. A leitura bíblica em classe está em 2 Reis, capítulo 1, do versículo 1 a 8 e do versículo 13 ao versículo 17. Não vou tomar aqui a leitura, mas você que tem a sua Bíblia, procure estar examinando cada versículo, fazendo aí a leitura, e para não tomar muito tempo neste vídeo, vou simplesmente aqui deixar uma rápida participação com a introdução que diz assim: o reinado de Acasias foi fortemente marcado pela idolatria, assim como o de seus antepassados. Após uma queda da sacada do Palácio Real e consequente ferimento, Acasias cometeu um ato de infidelidade a Deus ao consultar Baal-zebub sobre o seu destino. O Senhor, através do profeta Elias, advertiu severamente o rei sobre esse gravíssimo erro, anunciando o decreto de sua morte. Então, vemos aí. Então, este rei, ao ser ferido por este acidente, ele envia seus servos a Baal-zebub, deus de Ecrom, para fazer uma pergunta: se ele sararia daquela doença. Então, neste tempo, Deus envia seu anjo a falar com Elias, para que Elias se pusesse no caminho para encontrar com os mensageiros do rei Acasias, que estava indo à procura de uma resposta do Deus de Ecrom. Então vemos que o Deus verdadeiro sempre está à procura de salvar, de se revelar. Deus está sempre levantando seus servos para trazer às pessoas o verdadeiro conhecimento. Aqui Deus estava sendo desprezado, enquanto que o rei mandava seus mensageiros
à procura de uma resposta de um ídolo que naqueles dias, por uma correção divina, Deus já havia levantado Elias para falar com Acabe, com a casa de Jezabel. Os profetas de Baal haviam sido desafiados no Monte Carmelo, onde 450 profetas de Baal e 400 profetas de Azerá foram ali desafiados e mortos, porque Deus mandou fogo descer do céu para consumir as águas, a carne do sacrifício, as pedras e a lamber também a água no Monte Carmelo, como resposta à oração de Elias, provando ser ele o Deus verdadeiro. E, consequentemente, Acasias continua no mesmo pecado de Jezabel, sua mãe, como também no mesmo pecado de Acabe. Lembrando também que o nome de Acasias é citado por duas vezes, duas pessoas diferentes, sendo este Acasias, aqui o filho de Acabe, e também no capítulo 8, versículo 25 e 26 do mesmo livro de 2 Reis, fala também de um outro Acasias, que era primo deste Acasias. Acasias, que reinou sobre Judá, era filho de Atalia. Atalia era irmã do rei Acabe. Tanto Acabe quanto a Atalia eram filhos de Omri, rei de Israel. Então, sendo este Acasias, rei de Israel, primo do Acasias, rei de Judá, cuja história é apresentada no capítulo 8 de 2 Reis, a partir do versículo 25. Então vamos aqui falando sobre este Acasias. Um reinado marcado pela idolatria, o Deus de Acasias. Acasias era filho de Acabe e Jezabel e foi sucessor de seu pai no trono de Israel. Acasias venerava o deus Baal-zebub de Ecrom, uma das 5 cidades dos filisteus, a sudoeste de Canaã. Ao adoecer, em razão de uma queda, enviou mensageiros para consultar essa divindade a fim de saber se viveria ou morreria. O segundo item diz: Acasias segue os passos de seus pais. Aí vemos que, da mesma forma que Jezabel e Acabe andaram desviados dos caminhos do Senhor, servindo a Baal, Acasias também permanece na mesma situação de desvio. No nosso segundo tópico, Elias desafia a adoração a Baal. O primeiro item diz: a corajosa intervenção de Elias. O segundo item, a resposta de Elias aos soldados do rei. E o terceiro item, um ministério de fogo. Vamos ler aqui este segundo ponto, porque temos aqui algumas coisas interessantes. A corajosa intervenção de Elias.
O rei Acasias enviou seus emissários para consultar o falso deus Baal-zebub, mas o anjo do Senhor ordenou ao profeta Elias que se encontrasse com eles em Samaria e os exortassem com uma dura palavra. Porventura não há Deus em Israel para irdes consultar Baal-zebub, deus de Ecrom? A resposta de Elias aos soldados do rei. Quando o rei ficou sabendo da profecia de Elias, enviou em 3 ocasiões diferentes um oficial com 50 soldados para conduzir Elias ao palácio. Mas nas 2 primeiras vezes desceu fogo do céu e consumiu todos os soldados e seus capitães. Então vemos aqui, todavia o capitão do agrupamento, na terceira vez, todavia, o capitão do agrupamento, temendo pela própria vida e pela vida de seus soldados, ajoelhado, suplicou ao homem de Deus que lhes poupasse a vida. Por bondade e misericórdia, o Senhor ouviu aquele sincero clamor e ordenou ao profeta que os acompanhassem até o palácio em segurança. Vemos aqui temos aqui uma pergunta que às vezes pode surgir. E como sabemos que toda a Escritura é por inspiração e que não está escrito em vão, mas que serve como orientação em todo o tempo, e principalmente para nós que temos a oportunidade de agora estar meditando nestes textos sagrados, entendemos que a palavra de Deus continua sendo viva, e é justamente para a nossa geração e para o nosso tempo uma mensagem de aconselhamento e de instrução para os nossos dias. Então vemos, o rei Acasias tinha autoridade não só sobre o capitão, mas sobre todos os soldados. O rei Acasias tinha autoridade sobre todo o povo de Israel, até mesmo sobre a vida do profeta Elias. O grande problema era o desvio espiritual que a casa de Acabe, como também a vida de Acasias, estava sofrendo. Quando se trata de autoridade, tanto de governos, quanto de prefeitos, quanto de reis, quanto de imperadores, se trata de autoridade dada por Deus. Como também a autoridade exercida por hierarquias militares é considerado nas Escrituras que são autoridades ministradas na vida destas pessoas pela vontade de Deus. E quando Jesus estava sendo julgado, e aí o rei faz uma pergunta: você não sabe que eu posso te condenar ou te soltar? Então Jesus o repreende dizendo: nenhuma autoridade terias tu sobre mim se do céu não te fosse dado.
Em Mateus capítulo 8, versículo 8, nós encontramos ali uma palavra de um centurião pedindo para que Jesus fosse curar o seu servo, o seu criado. E aí quando Jesus diz que ele iria lá para curar, então este centurião responde para Jesus: não sou digno de que entres debaixo do meu telhado, mas dize apenas uma palavra, e o meu criado sarará. Pois também eu sou homem sob autoridade. Sob autoridade quer dizer debaixo de autoridade. E tenho soldados a minhas ordens. E digo a este vai, ele vai, a outro vem, ele vem, e ao meu criado faz isto, e ele o faz. Temos aqui a comparação de autoridade das palavras de Jesus. Este centurião, olhando para o que era concernente à autoridade que estava sobre ele, mas também entendendo que ele estava debaixo de autoridade. Se ele tinha autoridade sobre soldados e sobre servos, ele não esquecia que também estava debaixo de autoridade. Ele diz aqui, pois também eu sou homem sob autoridade. Sob quer dizer debaixo. Ele diz para Jesus que ele também era um homem sob autoridade, entendendo que sobre ele estava a autoridade. Tanto a autoridade dada por Deus, quanto também entendia que sobre ele estava a autoridade de um império. Um império impulsionava a autoridade sobre a vida deste centurião. Era como sendo um canal. A autoridade ela é ministrada de forma como sendo, para que se entenda, o centurião diz que estava debaixo de autoridade, mas a autoridade para chegar nele, ela vinha de Deus, passava pelo império, alguém do império superior, agora ordena a autoridade para o centurião, e o centurião para seus soldados, seu criado. Então ele dize apenas uma palavra. E aí Jesus admira o tamanho daquela fé, porque ele faz uma comparação com o poder da autoridade que estava sobre ele, com o poder que se devia crer nas palavras de Jesus. Então, ele faz uma consideração e isto é apresentado para Jesus como uma grande fé. E aí Jesus diz, nem em Israel encontrei tanta fé. E aí foi declarado a cura para o criado do centurião. Então, entendendo esta posição de fé que o capitão de Cafarnaum apresentou para Jesus por meio da sua autoridade, a autoridade aqui que esse capitão sobre os seus 50 soldados,
é a autoridade que tinha virtudes, mas o grande problema é que as virtudes de autoridades dos dois primeiros capitães com os seus soldados, elas tinham cumplicidade com o desvio espiritual do rei. Então, quando eles dizem para o profeta Elias, homem de Deus, desce, aí o segundo também diz, homem de Deus, desce depressa. É observado uma mudança de alteração, uma veemência. Existia um suposto ódio que confrontava o comportamento do profeta Elias. Então tinha cumplicidade, e por causa da cumplicidade com o comportamento da casa de Acabe, com a casa de Acasias, esses dois capitães com os seus soldados são consumidos pelo fogo de Deus. Então vemos essa diferença quando aproxima o terceiro capitão para falar com o profeta, seja preciosa aos seus olhos a minha vida, como a vida dos meus soldados, sejam preciosas diante dos seus olhos. Porque aqueles 50, com o seu capitão, tanto o primeiro quanto o segundo, foram consumidas a fogo. Mas seja preciosa a minha vida com a vida dos meus soldados diante dos seus olhos. E aí o anjo do Senhor dá uma resposta para Elias, desce, pode ir com segurança com eles. E aí vemos o resumo desta lição, dizendo que o profeta desce e vai até o rei Acasias, e a mesma palavra seria uma sentença de morte devido à desobediência, à iniquidade da idolatria. Vamos aqui, a doença de Acasias e a sua morte. Primeiro item do terceiro tópico, o julgamento do Senhor contra Acasias. Deus mandou Elias dizer ao rei que jamais seria curado ou sairia da cama vivo. Por consequência de sua obstinada idolatria, Acasias estava sentenciado à morte. Ele reconhecia as maravilhas de Deus que Deus havia operado no meio do seu povo no passado. Como poderia opor-se a Deus e negligenciar suas leis daquela maneira? Deus não tolera a obstinação daqueles que ouvem a sua palavra e permanecem com a vida deliberadamente entregue ao pecado. A determinação de Elias e a morte do rei. Ao ser convocado à presença do rei pelos oficiais e seus soldados, o profeta não titubeou em repetir o que já havia dito anteriormente aos mensageiros de Acasias: desta cama a que subiste não descerás, mas certamente morrerás. Provavelmente o acidente ocorrido com o rei afetou sua mobilidade e a falta de medicina adequada naquela época não lhe proporcionou uma boa recuperação. Independente disso, a palavra de Deus dada ao profeta Elias se cumpriu ao rei Acasias, e o rei Acasias faleceu. As qualidades de Elias. Nesse episódio, várias qualidades de Elias são percebidas, tais como intimidade com Deus, zelo em promover adoração ao Deus de Israel e em condenar a idolatria, clareza e assertividade em suas sentenças, fidelidade e, além de tudo, coragem. Ainda hoje, o Senhor busca homens e mulheres que sejam corajosos e obedientes
a fim de serem usados por ele em sua grande obra. Vemos que para uma melhor informação sobre este rei Acasias, seu nome significa em hebraico, a quem o Senhor sustenta. E também este Acasias é primo do Acasias, rei de Judá, apresentado na história bíblica no 2 Reis, capítulo 8, verso 25. Aquele Acasias é primo deste Acasias, é filho de Atalia, e este Acasias, filho de Acabe, sendo Atalia e Acabe filhos de Onri. Então Atalia é a mãe daquele segundo Acasias, que é o rei de Judá, enquanto que este Acasias, aqui pelo nosso comentarista, é o filho de Acabe. Que Deus continue abençoando sua vida, não deixe de examinar as Sagradas Escrituras, não falte à escola bíblica dominical e compartilhe este vídeo que certamente servirá de auxílio para alunos e professores da escola bíblica dominical. Deus continue abençoando grandemente sua vida e sua família. Amém.